Eu creio que no decorrer dos dias nós vamos estar falando mais acerca de tudo que Deus tem feito para nós, tá? Eu me sinto abençoado por Deus, né? Eu me sinto abençoado por Deus. E agora quero compartilhar uma palavra de Deus com você, tá? Que está aqui no livro de Isaías, né? Isaías capítulo... Isaías, Samuel, Isaías para frente. Cadê vocês aí? Achei. Capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. É uma passagem muito conhecida, né? Da igreja que, principalmente a igreja que tem o costume de fazer missão, tem o costume de fazer missão, amém? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzia, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei do Senhor, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirado, e purificado os teus pecados. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui e envia-me a mim. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Graças a Deus. Bem, olha, uma das coisas que eu estava olhando para esse texto e pude perceber que ninguém vai fazer missão e prosseguir fazendo se não tiver uma experiência com Deus, tá? Se não for preparado por Deus, tá? E quando a gente é preparado por Deus, a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz, ou pela obra que Deus colocou nas nossas mãos. A gente não está preocupado com valores, com reconhecimentos humanos, tá? Com views, com likes. Não. A gente tem uma preocupação de alegrar o coração de Deus e fazer exatamente aquilo que Ele tem pedido. E a gente sabe que alegra o coração de Deus, tá? São vidas transformadas, vidas, né, que se entrega e permite que Deus trabalhe nele, e que essas vidas passem por uma transformação para compreender qual é a boa, perfeita vontade de Deus, não é isso? Tá? E agradável vontade de Deus, tá? Esse é o propósito de Deus na vida de todo mundo. Mas Deus, para poder fazer com que as pessoas vivenciem isso, Deus, Ele vai sempre precisar de um ser humano,
de alguém que se entregue para Ele, que permite ser instrumentalizado por Ele. Seria tão bom, né? Se Deus se manifestasse aqui no meio de nós e Ele pudesse falar conosco, mas não é assim que funciona, não é assim que Deus trabalha. Tanto Deus como o diabo precisa de um ser humano para fazer aquilo que eles querem. O diabo precisa de um ser humano, né, para fazer o seu trabalho, e Deus também precisa de um ser humano para fazer a tua obra. Você poderia falar assim: eis-me aqui, Senhor, né? Eis-me aqui. E é nesse contexto de igreja que Deus vai trabalhar, para escolher alguns, para obras específicas, obra específica. O bom de Deus o bom de Deus não, a vontade de Deus é que todos entendessem isso e se entregassem. Tanto é que a ordem, quando Ele deu, ide por todo mundo, Ele deu para toda a igreja. Ele não deu para o pastor Antônio tão só, Ele não deu simplesmente para o Rodolfo ou para um grupo. Oi, Samu, Pai do Senhor, vem cá dar um abraço, vem. Eu vou descer um pouquinho, irmão, já volto aqui. Você quer filmar? Uma salva de palmas para o Senhor. Esse trabalho que a gente faz, marcar a vida dos outros, não importa a idade. Deus quer usar as nossas vidas para marcar vidas, Deus quer usar as nossas vidas para contar uma história nova na vida de outro, Tão bom seria que nós entendêssemos isso, Nós ia ser tão útil para Deus, como fui uma criança dessa, e tudo isso porque reconhece que eu marquei a vida dele, eu fico tão feliz, amém? Bem, nós lemos aqui no livro de Isaías, e eu quero falar um pouquinho sobre o chamado para a igreja, o chamado do Alessandro. Eu quero falar aqui do chamado do Adriano, o chamado da Kátia, o nosso chamado, o chamado dos irmãos que acabaram de chegar aqui, que ainda não conhecem nada disso que eu vou falar, talvez se conhece, né? Mas se não conhece, é isso que está escrito na Bíblia. Vou me pautar no que a Bíblia diz, porque o poder está na palavra de Deus, não na minha palavra, amém? E nós lemos aqui Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, mas quando nós olhamos para o livro de Isaías, no seu contexto, e o contexto deles anterior, o contexto anterior, é os 5 primeiros capítulos, e nós vamos ver nesses 5 primeiros capítulos o próprio Deus, né? Convidando o céu, convidando a terra, né? No versículo 2 do capítulo 1, entendeu? Para um desabafo que Deus vai fazer. Deus vai fazer um desabafo, irmã Nádia, a respeito da minha vida, da sua vida, da vida da igreja daqueles dias, Ele vai falar justamente, né, de um povo que é dele, que ele formou, que ele comprou, que ele criou, um povo que agora está vivendo, né, um período de crises, né, e essas crises todas que eles estão vivendo é por conta do seu declínio espiritual, é por conta de não confiar no Senhor, de não permitir que o Senhor faça o que Ele quer na vida dele. E não só o povo, nós vamos ver aqui também nesses 5 primeiros capítulos, até o 6º, né, que o próprio profeta Isaías também está vivendo esse declínio espiritual. Ele é o profeta, ele é o homem de Deus, ele está vivendo as crises, que estão vindo sobre todas as nações, E nós vamos ver aqui no versículo 2, que Deus convida a terra, convida o céu, para fazer esse desabafo. Ele está dizendo que os filhos que ele comprou, os filhos que ele criou, os filhos que ele fez, agora esses filhos vão se rebelar contra o próprio Criador, vão se rebelar contra Deus,
vão revelar contra o pai, tá? E o versículo 2 e 3 vai falar que as atitudes desses filhos está chegando diante da narina de Deus como um cheiro podre, tá? Uma coisa ruim, tá? E tudo isso por causa da desobediência a Deus. Esse é o contexto desse livro, tá? Ele vai falar que esse povo agora, tá? Ele não tem conhecimento de Deus, e por não ter conhecimento de Deus, eles não entendem a Deus. Isaías vai dizer justamente isso, que esse povo não tem conhecimento de Deus, e por não ter conhecimento de Deus, não consegue servir a Deus, ou não serve a Deus, cada um serve a sua própria vontade, tá? E no versículo 4 nós vamos ver Deus nesse desabafo, né, chamando o seu povo, ele não está chamando outro povo, ele está falando de Judá, o povo que ele criou, chamando eles de pecadores, né, afirmando que eles estão cheios de iniquidade, cheios de semente do maligno dentro dele, né? Deus aqui está falando, é o próprio Deus falando da sua nação chamado Israel, nesse caso aqui chamado Judá. É o próprio Deus, né, fazendo desabafo. Lembra que ele está, não tendo ninguém maior ou ninguém melhor nessa terra, ele convida justamente o próprio céu, né, ele vai convidar a própria terra para ser testemunha desse momento de desabafo dele, para ouvir o desabafo dele, tá? A cidade de Jerusalém, pastora Sandra, tá, está destruída. O povo provocou a ira de Deus, tá? Judá está contaminada. E nós vamos ver no capítulo 5, missionária Kátia, tá? Nos últimos versículos, no capítulo 5, irmão, Isaías falando, escrevendo a respeito dessa situação, tá? Dizendo assim, em resumo, a terra está um caos. E quem olhar para a terra vai ver a luz se tornando treva. Quem olhar para Judá vai perceber que a luz se tornou uma treva, que o brilho sumiu, que a alegria sumiu, somente a tristeza. Essa era a visão que estava tendo Isaías, e o povo também estava tendo, deles mesmos, de Judá. Essa era a visão. Os 5 primeiros capítulos vai falar da visão que ele estava tendo, né, daquele momento, daquela situação que eles estavam vivendo. Tá? E essa visão ela prevalecia em todo o país chamado Judá. Era a visão de todos da igreja olhava, né? Todos da igreja olhava para a igreja e achava a igreja tá passando por um momento difícil. Alguém está pecando, alguém está errando, as coisas estão acontecendo dessa forma, está acontecendo assim, está acontecendo assado, né? Olha, e parece, pastor Rodolfo, eu sempre prego isso aqui e digo que quando uma situação, no meio de tantas crises, parece que dá para ficar pior ainda. No meio dessa situação que ele está vivendo, parece que vai ficar pior, porque a Bíblia vai denunciar, tá? Que no meio dessa situação vai morrer alguém, e que era a esperança deles, tá? Que era a alegria deles. Vai morrer o bom rei Uzias. O texto começa assim, né? Tá? Uzias que estava governando Judá já por 50 anos. Ele reestruturou, renovou, ampliou, conquistou. Deus abençoou tanto o governo dele, tá? Que agora no final ele acha que é ele, que não é Deus, é ele. Tá? É ele que é. Não era Deus que fez, era ele que fez, tá? O rei Uzias, ele exercia uma tremenda influência sobre Judá. E agora no meio dessas crises, tá? Vai surgir mais uma, que para Israel agora, ou para Judá, vai se tornar um caos, tá? Que vai desestabilizar todo a Judá. O que é? Morreu o rei Uzias. Morreu o rei Uzias. Já tinha uma crise espiritual, já tinha se afastado de Deus, e por conta da crise espiritual,
existe crise financeira, porque a crise espiritual, ela gera crise financeira, ela gera crise na família, e agora vem uma crise política, porque ele era um articulador, ele era um bom rei, sabia, né, fazer acordos, era o país que tinha eminência nessa época, tá? Que crescia nessa época, tá? Olha, até parece que às vezes nós passamos por crise, né, irmã Dani, irmão Alessandro, né? E parece que a gente está lutando para ver um sol nascer e vem outra crise. E a gente fica desesperado, cheio de questionamentos, cheio de dúvidas, né? Cheio de perguntas, tá? Mas nós vemos aqui no texto, sabe que o texto no versículo 6 vai mostrar que Isaías estava no templo, ou seja, ainda no meio das crises, no meio das dificuldades, no meio das incertezas, ele ia para a casa do Senhor. No meio de toda a luta, o que eu achei lindo, irmã Nádia, de tudo isso que eu falei, é que ele ia para a casa do Senhor. Ele ia buscar a presença de Deus. No meio de tantas incertezas, ele era impotente diante de tudo isso, mas ele ia para a casa de Deus. Aleluia. E com certeza, quando na realidade, no meio dessa angústia, no meio dessa situação, um dos questionamentos dele era: aonde está Deus? Deus, aonde o Senhor está? O Senhor não está vendo? O Senhor está vendo a minha situação? Está vendo o meu marido? Está vendo? Eu me esforço tanto. Por que isso veio sobre mim? Mas no meio do questionamento dele, me mostra que ele estava buscando o Senhor. No meio das suas dúvidas, ele buscava o Senhor. No meio da sua fraqueza, ele buscava o Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. E quando nós buscamos o Senhor, no meio das nossas limitações, no meio da nossa fraqueza, Deus se manifesta. Aleluia. Aonde está o Senhor? O Senhor não está vendo, Deus? E essas perguntas são feitas, né? Não são feitas somente por pessoas que não conhecem a Deus. Viu, irmã Kátia? Olhando para isso daqui, eu observo que na crise dele, é feita também por quem conhece o Senhor. Nós somos humanos. Nós temos duas naturezas, somos humanos e somos espirituais. Nós não somos espiritual todo o tempo. No meio da guerra a gente se abala. Cheguei cansado da minha viagem. Até achei que o pastor Rodolfo ia me dar uma folga de 1 mês mais ou menos. Mas ele é de Deus. Ele é de Deus, tá? É isso, irmão. Quando nós passamos por ventos, por situações contrárias, que saem do nosso controle, sai da nossa mão, né? O pensamento que vem, irmão Antônio, parece que Deus nos abandonou, a nossa própria sorte. Quando vem uma enfermidade, a gente pode falar assim: Deus, aonde estava o Senhor quando essa enfermidade chegou? Por que nasceu assim, Deus? A gente é cheio de questionamento. Mas eu quero te dizer que os homens de Deus também têm questionamento, que as mulheres de Deus também têm questionamento. Mas enquanto você vai questionando e indo para a casa do Senhor, Deus vai te dar uma experiência tremenda. Aleluia. Continue, tem dúvida, continua buscando o Senhor. Continua, irmão, aleluia, porque esse texto vai nos mostrar. O problema é que no meio dessas lutas, irmã Verônica, nasce esse sentimento de impotência, e nós deixamos esse sentimento de impotência nos dominar. Estou fraco, não vou mais buscar o Senhor. Tudo isso que o diabo quer. Deus está calado, vou parar de buscar o Senhor.
Não, continua batendo na porta. Tem milagre para você. Aleluia. O que bate, que a Bíblia diz que aquele que bate, abrir-se-vos-á. Não, continua batendo, até que a porta se abre. Aquele que busca, acha. Aquele que busca, acha, diz a Bíblia. E o diabo só quer que nós paramos. O que eu acho lindo, irmã, que no meio desses conflitos, Isaías está indo para a igreja. Nada está se resolvendo, mas eu estou indo buscar o Senhor. A situação está do mesmo jeito, mas eu estou indo buscar o Senhor. A situação ficou pior, morreu o Zé Rei Uzia, mas eu estou indo buscar o Senhor. Está difícil, vou buscando o Senhor. O texto me revela isso. Aleluia. Você pode glorificar a Deus porque você está buscando o Senhor. Aleluia. Sabe, Nádia, os meus questionamentos e a minha insistência vai provocar uma experiência maravilhosa. Uma experiência que só você vai ter e outro não. Porque você está com dúvida, questionamento, mas não desistiu, não parou, continuou, foi para frente, mais uma vez, levantou, aleluia. A Bíblia vai dizer o quê? Olha lá, coloca aí, Alfredo, no versículo 1. Tá? No meio de toda a crise dele, ele vai ter uma experiência. Leia aí. Na sua Bíblia, no capítulo 6, no versículo 1, por favor. Coloca aqui, Alfredo, por favor. Vou tomar uma água, irmão. Deus é bom. Olha lá, no ano em que morreu o rei Uzia, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. No meio da crise, o que é a visão que ele tem? Deus está instável. Deus está no comando. O trono da terra está vazio, mas o trono do céu que rege a terra continua ocupado. Deus continua no trono. Vira para o seu irmão, olha para ele e fala assim: ei, Deus continua no trono, fica tranquilo, Deus continua no trono. Não se preocupe não, Deus continua no trono. É isso que me mostra aqui, no meio de todas essas crises, Deus vai te revelar algo tremendo, para você crescer, Deus, viver numa experiência de fé agora. Coisas que os outros não viveram. Aleluia. Olha, irmã Nádia, tá? A nação de Israel está em crise. Judá está em crise. Jerusalém está em crise. Tá? O sistema espiritual está em crise. Financeiro está em crise. Mas eu quero te dizer uma coisa. O que ele vê agora, a visão dele, no ano em que morreu o rei Uzia, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isso traduz uma coisa: aqui está em crise, mas no céu não tem crise. Em Deus não tem crise. No reino de Deus não tem crise. Isso traduz uma coisa, que você pode até estar preocupada aqui. O que eu vou fazer? Aonde a porta vai se abrir? Preocupada, não consegue dormir. Mas eu quero te dizer que Deus não é como eu e você. Deus lá no trono, Ele não está preocupado se tem trabalho, se fechou porta, se não fechou porta. Não, Ele não está preocupado com isso não. Deus está no trono, está estável, sabe o que faz, está no controle. Tudo tem o seu propósito. Todas as coisas que estão acontecendo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sabe o porquê que você está vivendo isso e sabe o que Ele quer conseguir, qual é o propósito. Você pode adorar a Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na sua vida no meio dessa luta. Aleluia. Oh.
pensa que Deus está lá de cabeça quente. Ai, o que eu vou fazer com a Nádia? Meu Deus, o que eu vou fazer com a Kátia? Está nada. Deus está sentado no alto e sublime trono. A minha vontade vai prevalecer. Ela vai entender. Eu vou manifestar. Vai chegar a hora de eu manifestar. Porque ela está se permitindo ser trabalhada pelo meu espírito. Aleluia. Eu não estou preocupado. Deus também não está preocupado. O que ele viu foi um Deus assentado. Todo mundo está correndo. Deus está sentado. Fica tranquilo, irmão Alessandro. Tem uma visão de Deus. Tem uma visão de Deus. Se nós viemos Deus, nós vamos ter cada visão maravilhosa. Aleluia. Enquanto no plano terreno, né, sobre os olhos de Isaías, de todo o povo da terra, o negócio está feio. É crise. É isso, é aquilo. Deus está no trono. Deus está no trono. Ai, aleluia. Querido, olha que coisa linda, né? Coisa linda. No meio de tudo isso, questionamento, tudo, irmão Antônio, ele tem essa visão. Você acha que a visão, ele vai continuar preocupado com as crises da terra? Ou vai continuar preocupado com Deus que está no trono? Você acha que ele vai estar preocupado com as coisas terrenas? Todas as coisas terrenas, ela é provocada primeiro no mundo espiritual. Se queremos mudança na minha casa, o único que pode mudar a minha casa é o meu Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Ele já tem ordenado tudo, que você já está abençoado com toda sorte de bênção. Então o que eu tenho que fazer? Buscar essas bênçãos no mundo espiritual para que ela se materializa. Capítulo 4 do livro de Romano, não é isso? No versículo 17 a seguir. Coloca aí, irmão Alfredo. Aleluia. Ei, coloca lá. Ó, como está escrito, por Pai de muita nação te construir perante aquele qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fosse. Ou seja, Deus materializa aquilo que você precisa de Deus para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para você. Você pode glorificar a Deus? Está tudo preparado, está tudo ordenado. Só basta a gente acreditar e ir para o templo, buscar o Senhor, que no meio dessa crise Ele vai se revelar e vai te dar uma experiência tremenda. Glória a Deus, aleluia. Ó, coisa linda, né? O que ele está vendo? Ele está vendo um Deus glorificado, tá? Um Deus glorificado, assentado no trono, tá? Um Deus que tem o controle, e o controle que Ele tem não está na mão dos homens, está na mão dEle. Ele viu toda a sua majestade enchendo, ou seja, a sua glória é muito grande, que não cabe dentro do templo, não cabe aqui dentro, não cabe. Se Deus se manifestar, a glória dele não cabe aqui dentro, aleluia. Tanto é que o livro de Num vai dizer que aos pés do Senhor, as nuvens são poeiras dos pés do Senhor, mas ele cabe dentro do nosso coração, esse Deus tremendo. Olha que coisa linda. Ele viu esse Deus glorificado, soberano e reinando. Ele viu o Deus onipotente, ou seja, o que é onipotente? É aquele Deus que tem todo o poder. E se quando a gente tem uma noção desse Deus, a gente não está preocupado com as crises mais, a gente não está preocupado com as situações mais. A gente sabe de uma coisa, sabe? A gente sabe de uma coisa: o meu Deus
vai na frente, quebrando as portas de bronze, rebentando os cadeados de ferro, aplanando o caminho para que quem? Para que o Alessandro possa passar, para que esse casal possa passar, para que essa família possa passar, para que o seu projeto possa passar. É Ele que vai na frente, é Ele que vai na frente, é Ele que vai na frente. Por isso nós não vamos preocupar mais com as crises, nem com a enfermidade, nem com esse mal. Por quê? Aleluia! Porque é Ele que vai na frente. Esse Deus glorificado que Ele está vendo aqui. Aleluia. Quando a gente está em crise, irmã Nádia, a gente não consegue ver Deus, né? Estamos com crise, não tem nem o que comer. Aí bate lá o irmão lá deixa um prato, como chama? Bate o irmão Jonas e a irmã Janaína, deixa uma compra para você. Quem é que te deu? A irmã Janaína. Não foi Deus que está usando eles. As pessoas não têm capacidade de ver Deus na vida de Jonas, de Janaína. Ele acha que é o Jonas e a Janaína que está dando, mas é Deus que convenceu eles a fazer, a abençoar, aleluia. Não consegue ver Deus na mão do médico, não consegue ver Deus na mão do enfermeiro, não consegue ver Deus na vida do pastor que te ajudou, que te deu um conselho. Quando a gente está em crise, a gente não consegue ver Deus. Mas quando a gente está no templo, buscando o Senhor, eu vou ter uma experiência. Eu vou ver o Senhor, eu vou ver o Senhor, eu vou ver o Senhor que é estável, que está no controle, que está no comando. Se você ver, ele vai ver também que esse Deus que ele está vendo é santo, é santo. Você vai ver um Deus separado de tudo. Você vê que ele está separado das crises, separado de mim, separado de... É um Deus puro. A Bíblia vai dizer que tinha 6 serafins. E o que eles falavam? Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. E a sua glória enche o quê? Toda a terra. Aleluia. As pessoas acham que respira é o oxigênio, claro. Oxigênio, irmão, tampa o nariz, tenta viver sem respirar. O oxigênio que você respira é a glória de Deus que nos sustenta as nossas vidas na face dessa terra, desse mundo. Aí a sua glória enche toda a terra. Não quer respirar a glória de Deus? Não quer? Fecha aí um pouquinho, fecha um pouquinho para ver para onde nós vamos. Não, glorifica a Deus, porque hoje muitas pessoas não receberam o dom da vida, dormiram e não acordaram, e já vão acordar no dia do arrebatamento da igreja. Mas você está viva, respirando a glória de Deus. Você pode dizer obrigado, Senhor. Você pode dizer obrigado, Senhor. Aleluia. Isaías está maravilhado com essa gente. E nós deveríamos estar maravilhados, porque está aberto, irmã Nádia, de nós vermos Deus aqui dentro. Isso começou lá com Isaías e ainda não acabou, porque o livro de Apocalipse está mostrando no capítulo 4, João, o apóstolo João, entrando dentro da onde? Do céu. E dentro do céu, ele vai ver alguém assentado no trono, o Cordeiro. E ele vai ver, olha, 4 seres, com 6 asas, e com seu corpo cheio de olhos por dentro e por fora, falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o que era, o que é e é o que virá. O que eu quero dizer para você, igreja, essa experiência começou lá atrás de Isaías, vai terminar, se acabar, sabe quando? Quando nós fomos levados para o céu. Então é para você hoje, é para você hoje. Ela continua. Deus quer se revelar para nós hoje. Você está entendendo? Você está entendendo? Ela começou lá atrás, mas já vai acabar lá dentro do céu. Enquanto nós estivermos aqui buscando o Senhor, Deus quer se revelar para você. Deus quer se revelar para você. Deus quer se revelar para você. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso?
Aleluia. Deus quer se revelar para a igreja. Aleluia. E quando a gente percebe que Deus é santo, irmãs, quando a gente entende que Deus é santo, isso tem que provocar alguma coisa em nós. Ele tem que me fazer mais responsável. Ele tem que provocar a eu me comprometer com aquilo que eu estou vendo. Estou vendo um Deus assentado e um Deus que é santo. Tem que me provocar. Aleluia. E provocar com o quê? Porque o texto vai dizer que está provocando o quê? Com que assunto da igreja que ele está provocando ali? Quando fala assim: quem irá por mim? A quem enviarei? O que é isso que ele, quando reuniu a sua igreja, disse: ide e fazer? Por todas as ações de fazer? Então tem-me que, olha, quando eu vejo Deus e entendo que Ele é santo, que Ele está no controle, isso tem que me comprometer ou me levar, me provocar a me envolver com o ide por todas as nações e fazer discípulo, ser um ganhador de alma. Não só é o pastor, não é só o Rodolfo, mas é você também, é no seu carro, é no seu trabalho, é aonde você estiver, aleluia. Você é de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para ganhar a alma. É só ler essa. Tem que provocar, me fazer comprometer com aquilo que Deus estabeleceu a igreja. Ele estabeleceu para fazer missão. A igreja quer ficar aqui dentro, fazendo congressos, fazendo churrascos. A visão de que Deus é santo, ele tem que impactar a minha vida. Ele tem que impactar a minha vida, tá? Como foi Isaías? Olha no versículo 5. Coloca aí, Alfredo, 6:5. Se não impactar a minha vida, é porque eu não tive visão de Deus ainda. Se eu não tenho mudança, é porque eu ainda não tive a visão de Deus ainda. Mas você vai ter em nome de Jesus, porque as nossas vidas precisam ser impactadas. Olha aí, quando a gente tem a visão de Deus, essa visão vai impactar a minha vida. Olha o que vai acontecer. Então disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha, esse grito de Isaías: ai de mim, tá? Ai de mim, tá? Esse impacto foi ocasionado por quê? Pela visão que ele tem de quem? De Deus? Não, agora essa visão de Deus tem que provocar ele olhar para ele. Ele está tendo uma visão dele mesmo. Ei, você não é o que você pensa. Começa a olhar para você. Começa a olhar para você. A gente quer olhar para os outros, quer olhar para o defeito dos outros. A irmã fulano, o irmão ciclano, não. Mas a visão de Deus, a palavra de Deus tem que me provocar a olhar para mim. Olhar para mim, olhar para mim. Eu não vou olhar para você. Você que tem que olhar para você. A Bíblia tem que te confrontar. Aleluia, a visão de Deus tem que me confrontar e eu vou melhorando. A Bíblia vai dizer assim, que é como o sol da manhã, o sol da aurora, que vai brilhando, brilhando até que um dia seja perfeito. Eu vou melhorando, vou melhorando, como homem, como marido, né, como pai, como filho, eu vou melhorando, bem, olha que coisa linda, a minha casa agora vive feliz. Olha, eu vou te dizer uma coisa, viu, irmão? Não existe homem, não existe mulher que iniciou verdadeiramente a caminhar com Deus, que não viveu uma consequência de olhar para si mesmo, de se corrigir. Olha bem para mim, de se corrigir. Eu nasci assim, vai morrer assim porque é bobo. Porque Deus quer nos corrigir, fazer melhor como
pessoa, como indivíduo, como pai, como filho, como marido, como adorador, como companheiro, como amigo. Deus quer nos fazer melhor, e Ele tem feito melhor na sua igreja, ou feito na vida daqueles que tem permitido. Aleluia. Uma coisa eu aprendi, irmão: quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu caminho com Deus, mais, olha, Adriano, eu descubro quem sou eu. Ah, não, mas o irmão, não, o irmão aqui, não, então você não está caminhando com Deus. Porque eu andar com Deus me faz descobrir eu. Enquanto você estiver com o dedo com o outro lá, você não está caminhando com Deus. Porque se eu caminho com Deus, irmão Antônio, por isso que a Bíblia diz: examinai-vos a si mesmo. A Bíblia vai dizer: pesai você mesmo em balanças finas. Vai dizer: esquadrinhai o vosso coração. Nós vemos aqui nessa passagem. E uma coisa, sabe, irmã Silvana, quanto mais eu caminho com Deus, mais eu vou reconhecer uma coisa: que eu não sou tudo isso de santidade que eu penso que eu sou. Que eu não sou assim tão envolvido com Deus como eu achava que eu era, ou que eu tento passar. Não tem um monte de gente que tenta passar uma espiritualidade tão grande e depois faz umas pataquadas e some? Com quem está caminhando? Com Deus, mas não se permite olhar para si, porque a plena consciência de que eu vi Deus assentado num alto e sublime trono tem que produzir em mim uma visão de um Deus santo, um Deus do controle, e tem que me remeter para mim mesmo, para eu olhar: eu sou um homem de lábios impuros. E o texto vai falar muito certo, que o problema dele, vai dizer assim, irmão, que um anjo pegou uma brasa viva do altar com uma tenaz. E o texto parece que me dirigir a um ponto determinado. Vai para a boca dele, e na boca vai para a língua. Ou seja, está dizendo que, como eu e você, Isaías também tinha um problema muito sério: a língua, a fala. O que você fala? Reclama. O problema é a língua. E a Bíblia diz que a língua é como um leme, ele afunda uma embarcação toda. Diz que a língua é influenciada pelo inferno e toca fogo numa floresta. Que a língua destrói amizades, destrói famílias, destrói relacionamentos, destrói igrejas. Ele tem um problema. E o problema dele, o anjo não erra, Deus não erra. Aonde é o problema? Sabe, irmã Nádia? Tá? Uma coisa que nós temos que entender: quanto mais eu me aproximo de Deus, mais as minhas fraquezas ficam expostas para mim. Para mim. E o que eu vou fazer com as minhas fraquezas agora? Vou ficar parado, gritando: eu não consigo, eu não dou conta. Para com isso. Se Deus está me levando a ver as minhas fraquezas, é que Ele está dizendo: vença você mesmo, vença você mesmo. Eu quero te usar, vença você mesmo. Eu tenho um projeto muito grande na sua vida, vença você mesmo. Eu quero te instrumentalizar na face da terra. Ai, Senhor, você acha que Deus vai mandar um anjo lá? Ele já mostrou, localizou o seu pecado. Mas deixa, vence você mesmo. Porque aqui, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado os teus pecados. Então Isaías era uma pessoa pecadora, que tinha um defeito muito grande, que impedia dele fazer a vontade de Deus. E era profeta. Imagina que profeta que ele era. Profeta chorão.
Não, é Jeremias, né? O interessante é você entender uma coisa, Nádia. Eu estou falando com você porque você representa a igreja, tá? Que enquanto Deus não tratar você, você não é uma pessoa habilitada para fazer a obra que Deus tem para você. É o texto, não precisa ler. Se Deus não tratar-me, sabe o que é o grande problema? Agora ele vai falar agora o seguinte. A próxima coisa. Eu moro no meio de um povo de... A gente quer ver só o povo, não quer olhar nós. E eu só vou ter condição de ver o povo, para tratar o povo, depois que eu for tratado. Ele viu ele, Deus tocou, tratou. Eu moro no meio de um povo de impuro lábio. Agora Deus vai fazer uma pergunta. Mora? Ok, mora. Olha aqui, irmão, no versículo 7. Então a brasa tocou a boca e disse: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoados os teus pecados. Versículo 8. Depois disso, olha, irmão, tem muita gente ouvindo a voz de Deus. Você vê que ele vai ouvir somente a voz. Depois que ele vê, depois que ele reconhece os seus pecados, depois que trata dele. Agora lá, mostra o versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Tem muita gente ouvindo a voz do cão e falando que é de Deus. Está isso aqui, irmão, está na Bíblia, a Bíblia não mente. Eu vejo tanta gente toda destrambelada. Não, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Não é, Rodolfo? Aqui nessa igreja tinha tanta gente que Deus falou com eles. Cadê eles? Hã? É? Começou a entender, irmão? Dá glória aí, que Deus não vai deixar você enganado. Você é escolhido para ficar. Você é escolhido porque Deus quer te fazer de você um instrumento para a sua obra. Está entendendo que você está aqui? Está entendendo porque você não saiu daqui? Porque Deus está dizendo que você não vai sair, porque eu quero fazer de você um instrumento para a minha obra. A Bíblia, meu filho. Agora, depois disso, ouvi a voz do Senhor. E a voz do Senhor é tão linda, irmão. Deus fala. É como o barulho de muitas águas. Oh, aleluia. O Salmo 29 vai declarar que a voz... Põe o Salmo 29 aí. Olha, vamos ler aqui, irmão. Olha como ela é poderosa. Põe aí, irmão. Pastor evangelista Alfredo, por favor. 29. Não é 129, não. 29. Irmão, não se preocupa não. Enquanto nós ministramos aqui, Deus vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Dai ao Senhor, os filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, os cedros. Quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerro ao Líbano e Cirão, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa a labareda do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. E lindo a voz do Senhor. Nós precisamos, irmão. Nós temos ouvido muita coisa.
muita coisa, muito diz que me diz, mas nós precisamos buscar o Senhor, e que quando nós buscamos ao Senhor, nós vamos passar um processo, porque Deus tem um propósito, e quando chega próximo a esse propósito, Deus vai falar conosco, vai dizer assim, olha aqui, irmão Alessandro, olha assim, a quem enviarei? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei? Agora você tem condição de escutar. Agora você tem condição de entender. Agora você tem condição de entender que o negócio não é com outro, não é com outro, é com você. Você vai responder assim: eis-me aqui, eis-me aqui. O negócio é comigo. O negócio é com a minha casa, com a minha esposa, comigo, com a minha família. Envia-me a mim. Sou eu. Aleluia. Kakegawa, Fukuroi, Shizuoka é a nossa, Japão é a nossa terra. Por que nós não saímos e vamos morar por essa cidade? Por que nós não saímos marcando os perímetros dessa cidade, tomando posse, declarando que essa cidade é do Senhor? Por que nós não oramos e pedimos: Deus, prepara alguém para me pregar hoje, prepara alguém para me compartilhar do seu amor hoje? Está entendendo? Aleluia, aleluia. Você pode glorificar a Deus? Aleluia. Existe um Deus do céu que quer acabar com esse, não quer terminar esse processo de você, para dizer: ei, Kátia, olha para mim, a quem enviarei? Qual a sua resposta? Qual a sua resposta? Quando eu terminar o curso da faculdade, quando o Renato, o que você vai responder? Deus também não vai enviar só você, vai enviar você e o Renato, porque Deus não divide matrimônio. Não, vocês são um. Quando Deus chama a Kátia, é que Ele está chamando o Renato também. Quando Deus chama a Renato, é que Ele está chamando a Kátia. Aleluia, são dois que se tornam um. Quando Deus me chamou, eu falei: Deus, é eu e a minha casa, tá? Na minha casa é eu, minha esposa, o Rodolfo, a Natália, aleluia. E quem o Senhor agregar na minha casa? Graças a Deus, quando a gente entende o que faz, conversa com o Senhor. Estamos há 25 anos servindo ao Senhor. Está faltando alguma coisa, pastor? Para mim nada, para minha esposa nada, porque aonde está a presença do Senhor, não falta nada, não falta nada, não falta nada, não falta nada. Fica de pé comigo, fica de pé comigo, aleluia. Eu quero, diante dessa palavra, temos tanta coisa por fazer, irmão, tantas vidas para alcançar. Tantas vidas. Eu vou continuar com essas crises minhas, vou continuar nesses, o foco parece que é eu, é as minhas crises, as minhas dificuldades. É o meu marido, é minha esposa, é meu filho, é o meu trabalho. Não, querido, deixa Deus te caminhar nesse processo. Ainda com todas essas dificuldades, busca o Senhor, mas busca com toda a força do teu coração. Eu imagino que no meio dessa crise, Isaías procurou o Senhor, no meio do seu questionamento, com toda a força do seu coração, com todo o desespero da sua alma. E Deus se revelou a ele. Jeremias, 2 jovens, lindos, maravilhosos. Jeremias da mesma forma. Chegou ao ponto de falar assim: Deus, eu sou uma criança, eu não sei falar. Deus está procurando jovens também. Deus está procurando jovens.
Deus está procurando alma. Vaso, Deus está procurando vaso. Vamos louvar o Senhor, irmã Cristiane. Enquanto isso, vai falando com Deus, vai falando com Deus. Não é porque você é um pastor, uma missionária, um presbítero. Não, vai falando com Deus. Não é porque eu sou do administrativo. Não, não. O propósito de Deus não é o administrativo, é a alma. É a alma. É o ídolo do Senhor. Tem tantas almas morrendo. Tantas vidas morrendo do nosso lado. Tanta gente pedindo socorro na frente da nossa porta. Eles são todas as coisas. Bem, a resposta de Isaías: e disse eu, envia-me a mim. As crises lá fora continuavam as mesmas, a dificuldade espiritual continuava a mesma, a dificuldade financeira continuava as mesmas, a dificuldade política continuava as mesmas, mas o único que não continuava o mesmo era Isaías. Quando ele disse, e disse eu, envia-me a mim, ele está dizendo, eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença. Ei, eu quero saber se você está entendendo. Eu vou fazer a diferença. É com você, Adriano, é com você, Juliana, é comigo, é com nós. A crise lá fora estava a mesma coisa. A dificuldade financeira está a mesma coisa. A mesma coisa. Lá fora não mudou nada, mas aqui dentro dele mudou. O negócio é comigo. Eu. O Senhor vai me usar. É isso. Ele vai te usar. Se você acredita nisso, comece a falar, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, começa a falar. Responde por fé, responde com alegria. A crise, a doença continua a mesma, mas Deus vai te usar para orar e doença sair. Casamento está cheio de casamentos destruídos, mas Deus vai te usar para te levar uma palavra de reconciliação. Não sei se você está entendendo. As coisas continuam as mesmas, mas houve uma revolução dentro de Isaías, ao ponto de ele dizer, é comigo, é eu. O Senhor vai usar a minha vida. Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a nossa vida. Vai, Kiki, vai. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele, todas as coisas. Adore, adore, adore. Fala com Deus, fala com Deus. Fala com Ele agora, fala. É isso, é com você mesmo, Silvana. É com você. Eu quero fazer algo aqui agora. Diante desse ambiente, eu quero fazer algo aqui. Quem quer entregar sua vida? Eu fiz isso uma vez para missões, aonde Deus quiser. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Foi assim que aconteceu. Um dia eu entreguei a minha vida para missões, não aonde eu queria, mas aonde Deus queria. Eu quero te convidar. Se você quer, venha. Foi no culto como esse que eu fiz isso. Eu me entreguei, eu e a minha esposa. Em nome de Jesus. Não é onde eu quero, é onde Ele quer. É
para onde Ele quer. Missionária Cátia, pastora Sandra, vamos impor a mão sobre eles e ministrar no coração deles o início de um novo campo missionário. Aleluia. Para esses novos missionários que o Senhor vai enviar, para onde Ele quiser, em nome de Jesus. Pode deixar ele tranquilo, que ele vai também. Ele vai ser um missionário cheio de Deus, em nome de Jesus. Vai recebendo aí, vai chorar isso mesmo, irmão Alessandro. Em nome de Jesus. Deus, aqui está, Senhor. Ó Deus, essa família, ó Deus, que estão se entregando para a obra missionária. Deus, se revela a eles, Senhor. Começa uma revolução dentro deles e mostra, Senhor, ó Deus eterno, ó Deus, se revela a eles e mostra, papai querido, os teus projetos. Descortina para eles, Senhor, ó Deus, as vidas, e que eles vão chorando e gemendo, mas volte com as suas mãos cheias, alegre, cantando, ó Deus eterno, porque assim que o missionário vai, ele vai gemendo e chorando, mas ele volta alegre, com as mãos cheias, para a glória do Senhor. Nós oramos, Senhor, e ministramos sobre esses dois casais, essas duas famílias, ó Deus, que eles vão servir o Senhor por meio desse ministério, aonde o Senhor mostrar para eles, em nome de Jesus. E a igreja pode dar uma salva de palmas. Eu quero orar pelo pai, pelo Isamo, pelo pai do Isamo, a mãe do Isamo, aleluia, que já é um projeto missionário também. Traz eles lá, Dani e Alessandro. Esse casal, né? Eu não estava aqui, mas a Dani passou uma mensagem para mim. Fiquei muito feliz. Eu falei, agora eu quero orar por eles quando eu chegar aí, né? Diante da igreja. Abraça eles aí, abraça eles. Eles aceitaram a Jesus. Aí, oi? Ela já era cristã? Que benção. Ela reconciliou. Ele aceitou Jesus. Aleluia. Seu filho é espetacular, eu sou apaixonado por ele, brinco com ele todo dia. Pois é vovô dele e dos outros. Ele não gosta muito de dividir o vô, nem o vovô. Mas em nome de Jesus, levanta a mão para cá, igreja. O seu nome é mesmo? Eduardo e Anêmia. Senhor meu Deus, diante da igreja hoje. Oi? A Luzia também está reconciliando agora. Merece não, merece alguma coisa? Não, é muito pouco. É muito pouco. Vem cá. Aleluia. A Ele a glória. Começou um tempo novo, não é, Nádia? Começou um tempo novo. Começou um tempo novo, pastor Rodolfo. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui está a Luzia e a Anêmia, Senhor, que estão reconciliando, que estão voltando para Ti, Senhor. Espírito de Deus, tome ela agora, abrace elas, traga elas para Ti, Espírito de Deus. Jesus, perdoa as fraquezas, limitações,
as fragilidades dela, Senhor. Perdoa toda, lança tudo no mar do esquecimento. E sei que delas o Senhor não vai lembrar nunca mais. Que o nome da Luzia, que o nome da Nênia esteja visível no livro da vida. Obrigado, Jesus, que o Senhor está transportando ela do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus, aqui como igreja, Senhor, estamos contentes, papai querido, e alegre. E o céu está em festa por causa da Luzia, Senhor, e por causa da Nênia, que estão reconciliando. A tua palavra diz, Senhor, que os céus estão em festa por causa dos dois, Senhor. A igreja aqui está em festa, mas há uma festa maravilhosa no céu, ó Deus eterno. Aqui está, Senhor, Pai querido, Ricardo, né? Eduardo, Ricardo é o próximo, né? O Eduardo, Senhor, o pai do Isama, Senhor. Oh, meu Deus. Deus, nós oramos, eu e o Isama, Senhor, pelo papai e pela mamãe, lá dentro daquela escolinha. E oramos, Deus, salva o Eduardo, traz de volta a sua mãe. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor respondeu a oração do Isamo, Senhor. Foi a oração do filho desesperado pelos pais. Perdoa os pecados do Eduardo. Toma ele pela tua mão direita, escreve o nome dele no livro da vida. Leva ele às novas dimensões, Senhor. Conduza eles a novos patamares para a glória do teu nome. E a igreja pode dizer: e agora, Senhor, nós queremos, papai, querendo anular todo o pacto feito, ó Deus, anteriormente. Nós queremos anular todos eles, Senhor. E queremos, papai querido, ó Deus, consagrar esse pacto feito na cruz do Calvário, por meio do sangue do teu Filho amado, Jesus Cristo, a nova aliança sobre o Eduardo, sobre a Luzia e sobre a Nênia, sobre a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. E a igreja pode dizer: amém. Dá um abraço nos seus irmãos, nos nossos irmãos, com alegria, compartilha com ele. Vem, em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmão Rodolfo. Oi? Quer falar alguma coisa? Pai do Senhor, irmã Nênia. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te adorar, porque sei que tu és bom, Senhor. Ó Deus, seja quebrado todos os pactos, todas as alianças, toda a consagração, Senhor, seja destruída agora. E agora nós ordenamos, papai querida, toda força contrária, que saia, que saia, que saia. Solta a mente, solta o coração agora, solta as pernas dela, solta as mãos dela, solta a garganta dela, em nome de Jesus. Agora, sede livre, sede livre, sede livre, sede livre em nome de Jesus. O sangue de Jesus sobre toda a dimensão dela, desde a planta do pé até o último fio de cabelo. Coloca a sua mão aqui. Expulsa. Todo caroço, nós ordenamos agora, saia. Todo caroço saia. Toda comida consagrada perca o seu valor agora. Todo pacto feito na esquina, no mar, no meio da mata, seja todo quebrado agora. Todo quebrado agora o efeito, a cobrança, em nome de Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre, em nome de Jesus. Adore, 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 adore. Palma para o nosso Deus, palma para Ele, que Ele está fazendo uma grande obra na vida da Luzia. Começou uma grande obra na vida dela, para o nome do Senhor. Amém? Pastor Rodolfo. Amém, graças a Deus. Aleluia. Tranquila, ela está distanciada só. Em nome de Jesus. Está embriagada. Deus é bom, Deus é bom.
É assim que Deus faz. Entende uma coisa, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, olha, entende uma coisa, começou uma coisa espetacular na vida da Luzia. Todo o efeito do mundo, do diabo, do mal, acabou na vida dela, acabou sobre as nossas vidas. Estamos livres, estamos debaixo de um pacto, o pacto da cruz. Aleluia. Olha, no livro de, já vou dar um versículo para você, Eduardo, para você gravar no seu coração. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. O que diz aí? A mensagem da cruz é o quê? É loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Vamos repetir? A mensagem da cruz é poder, é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Só Deus pode fazer isso. Em nome de Jesus, a salva de palma. Pastor Rodolfo.